Olá, está começando mais um Cena Pública, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no mês de janeiro e essa palavra janeiro tem origem no nome do deus romano chamado Janus. Ele foi homenageado porque, assim como o primeiro mês do ano, tem o poder sobre todos os começos e recomeços. É nesse período que sempre fazemos os nossos recomeços, revisões pessoais e do planejamento ou replanejamento da vida. É nesse mesmo período que acontece também a campanha Janeiro Branco, uma iniciativa social com o objetivo de destacar a importância de cuidar da saúde mental. E neste ano, a campanha tem como tema A Vida Pede Equilíbrio. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo no nosso Cena Pública de hoje o psiquiatra, doutor Fábio Gomes de Matos, também professor de psiquiatria da UFC. Seja muito bem-vindo, eu agradeço aqui a sua presença no nosso programa de hoje. Doutor, para as pessoas que estão em casa, primeiramente, queria que o senhor explicasse, o que é o Janeiro Branco. Bem, o Janeiro Branco foi criado com o intuito de que nós possamos discutir políticas públicas em relação à saúde mental. Então, do mesmo jeito que existe o Setembro Amarelo, existe o Outubro Rosa, o Novembro Azul, então o janeiro foi escolhido como um mês que seria importante nós discutirmos como é que está o atendimento das pessoas que têm transtorno mental e como esse atendimento pode ser melhorado em termos de acessibilidade, em termos de disponibilidade de serviços, de informação, onde as pessoas possam ter uma informação científica, uma informação abalizada sobre qual é o problema que a pessoa tem e receber um atendimento adequado num espaço de tempo que seja o mais curto possível. Então, tudo isso faz parte da agenda de todo o ano do Janeiro Branco, né? Uhum. E o que é que a gente pode ver em relação à saúde mental? Primeiro, que houve alguns avanços indiscutíveis na discussão do tema saúde mental. Sim. Né? Então, hoje as pessoas discutem mais sobre isso. Antigamente, alguns anos atrás, havia um estigma muito maior das pessoas que tinham algum transtorno mental. E como você me disse que eu sou professor da UFC, eu trabalho muito com futuros médicos, dois verbos, o ser e o ter, né? Então, por exemplo, ao invés das pessoas dizerem que você é bipolar, você é TDAH, eu prefiro que as pessoas digam que você tem TDAH, que você tem bipolaridade. Por quê? Porque o verbo ser, eu reduzo toda a complexidade do ser humano, a doença que ele tem. Exato. Ou você está também, né? Você está também, né? Então, assim, essa mudança de paradigma terminológico, eu acho que ajuda as pessoas a procurarem ajuda. Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu não sou diabético, eu não sou hipertenso. Eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu tenho depressão. Né? Então, a gente pode avançar muito ainda nisso para diminuir uma coisa que é fundamental, que é o estigma. Né? O estigma, não, ele é depressivo, não, ele é autista, não, ele tem toque, não. Então, as pessoas ficam discriminando umas às outras com base nessa questão das doenças que elas têm. Então, ninguém discrimina ninguém porque tem diabetes ou porque tem hipertensão. Né? Então, essas doenças já não causam tanto frisson em termos de discriminação. Então, o Janeiro Branco, ele tem uma grande missão em termos de discutir isso com a sociedade e a sociedade entender que as pessoas têm problemas, elas não são o problema. Né? Um segundo ponto que eu acho que o Janeiro Branco também é muito feliz em termos de colocar na pauta foi diferentes formas de que as pessoas que têm transtorno mental podem experimentar. Nós, usualmente, todo Janeiro Branco, fazemos uma exposição lá na Casa de Alencar de obras que foram feitas pelos pacientes que têm transtorno mental. Né? Então, você não pode ficar imaginando que aquela pessoa que tem transtorno mental, ela fica inutilizada. Não. E esse é um outro avanço que a gente tem que ter. Por exemplo, as pessoas que têm alguma deficiência física, existe legislação para que essas pessoas possam ser incluídas no mercado de trabalho. Tal legislação não existe para as pessoas que têm transtorno mental. Então, uma pessoa que tem autismo, ela tem pouca chance de competir no mercado de trabalho extremamente competitivo com pessoas que não têm essa condição clínica.
Então, é importante que a sociedade assuma medidas protetivas para que aquelas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho. Elas são capazes, sim, elas podem ter os problemas dela, mas isso não as torna inúteis. E o trabalho é uma plataforma muito boa de inserção social, né? Então, a gente tem que avançar nesse sentido, de que a gente pode e deve fazer uma melhoria na legislação para que a gente possa incluir isso. Uma outra missão do Setembro Amarelo, do Janeiro Branco, né? Do Bipomarço, que é para transtorno bipolar, do Abril Blue, que a gente discute muito depressão, do Juntrata, que a gente discute muito transtorno alimentar, é o quê? É a questão do financiamento. A Organização Mundial de Saúde fez trabalhos já repetidos, em vários países do mundo, sobre qual é o percentual de dailies. O que é daily? Daily é uma medida que o Banco Mundial, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, criou para definir o Disability Adjusted Life Years, que são os anos ajustados de perda, de incapacidade devido àquela doença, né? Então, isso foi um trabalho muito completo, feito na década de 80 e 90, mas que tem se repetido a mesma metodologia ano a ano. E o que é que a gente observa? É que cerca de 28% a 30% de todas as incapacitações provocadas por todas as doenças são de transtorno mental. No mínimo 28%. Aí você vai para a verba para atender esses 28% dessas pessoas que contribuem com essa incapacidade no cômputo geral das doenças mentais. O que é que você encontra? 2% do orçamento, 1,5%, 1,8%. Né? Então, você vê que a saúde mental é subfinanciada. Ela não tem o financiamento que ela mereceria ter. E é isso que, com esse novo Congresso, com esse novo presidente, esse novo governador, essa nova Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, a gente quer sensibilizar essas pessoas que estão digamos assim, no gerenciamento do Estado brasileiro, para que elas entendam que esse nível de financiamento é muito inadequado. É irrisório, né? É irrisório. Então, você vê uma cidade como Fortaleza, que é uma cidade de mais ou menos de 3 milhões de habitantes. Eu não sou aqui do IBGE para dizer exatamente a quantidade de habitantes que tem em Fortaleza. Mas vamos fazer uma conta em torno de 3 milhões, que é próximo disso, que com esse novo censo que está aí. Então, você vai ter 3 milhões de pessoas e você, para adultos, você vai ter 6 CAPs. Fazendo uma continha bem rápida, o que é? 3 milhões dividido por 6 CAPs dá 500 mil pessoas para cada CAPs. 500 mil pessoas. 500 mil pessoas, né? Vamos fazer agora outra conta. O CAPS tem uma equipe dedicada, às vezes nem tem uma equipe completa, para ser bem verdade. Muitas vezes faltam profissionais nessa equipe, mas vamos supor que essa equipe esteja completa. Ela faz em torno de 16 atendimentos de manhã e 16 atendimentos de tarde. Então, dá 32. Multiplicado por 5, 32 vezes 5, dá 160 atendimentos por semana. Multiplicado por 4, já que mês são 4 semanas, dá 720 atendimentos por mês. Vamos aumentar isso para 50%, dá 1.000 atendimentos por mês. 1.000 atendimentos por mês, como é que vai atender 500 mil pessoas? Então, vai ter filas quilométricas de espera do CAPS. Não tem CAPS, não tem consulta para hoje, só daqui para 3 meses, só daqui para 4. Então, isso tem que ser muito melhorado. E a transparência, né? Olha, tinha que ter isso divulgado na internet. Qual é a lista de espera do CAPS? Do mesmo jeito que existe a lista de transplante, a lista de operações ortopédicas, de operações outras. Então, divulga a lista. Quantas pessoas procuraram o CAPS? Quantas pessoas não foram atendidas pelo CAPS? Né? Então, esse é um dos problemas que eu acho do sistema. Então, ao invés de um CAPS para 500 mil pessoas, a gente está propondo um CAPS para 50 mil pessoas. A gente tinha que multiplicar o número de CAPS por 10.
Você vê, por exemplo, crianças e adolescentes, que constituem uma parte importante da nossa população. Sim. Tem 2 CAPs. 2. 2, só. Né? Então, não dá para você imaginar que isso seja um atendimento adequado e suficiente. Tenha bom senso, pelo amor de Deus. Né? E a gente precisa pautar isso na discussão política. O que foi que eu senti falta nessa última discussão aí que a gente teve para presidente, governador, deputados, etc. A falta dessa discussão, desse tema, né? Dessa temática de saúde mental em relação às propostas que estariam sendo colocadas em prática conforme o governo ou o candidato a governo A, B ou C ganhasse. Né? Então, esse eu acho que é o grande ponto. É a gente, no Janeiro Branco, a gente sensibilizar também os governantes para que a gente possa ter um financiamento da saúde mental de uma forma adequada. Outro ponto que eu acho que é importante para os nossos telespectadores, seus telespectadores entenderem, é a questão da integração do sistema. Como assim? Você, Bruno, tem quantos CPFs? Só um. Só um. Eu também só tenho um. E sabe por que você só tem um CPF? Porque o governo quer saber o que você faz com o seu dinheiro. Sim. Certo? Então, você só tem um CPF, eu também só tenho um CPF. Agora, você já foi à médica, já foi à emergência, já foi à UPA, já foi ao hospital, já foi a clínicas. Quantos prontuários na vida você já fez? Inúmeros, né? Inúmeros. E você nem sabe, nem tem ideia, nem eu tenho ideia também quantos eu já fiz. Agora, e às vezes um para cada problema, né? Isso. E que não interagem, não se comunicam. Uhum. Então, do mesmo jeito que você só tem um CPF, a gente está propondo você ter um prontuário. Um prontuário. Um número de prontuário. Pronto. Então, todas as informações relacionadas ao Bruno estariam colocadas naquele prontuário. Pronto. Por que não? É difícil de já digitalizar a saúde. Não digitalizaram a justiça? Do trabalho, né? Então por que não pode digitalizar a saúde? Exatamente. Então, chegar ao cúmulo, por exemplo, no nosso hospital, o Hospital Universitário Walter Candide, uma mulher é atendida no hospital, ela tem um prontuário, ela atravessa a rua e a mesma mulher atendida na maternidade escola tem outro prontuário. Esses prontuários não convergem, né? Não convergem. É preciso repensar isso. A gente precisaria melhorar a agilidade do sistema. Eu, como médico, você procura, eu estou numa UPA, por exemplo, você me procura, bota o seu nome lá, seu CPF, imediatamente vem todo o teu histórico. E eu já sei que remédio você toma, que doença você tem, quais são os seus problemas que você teve na sua infância, quando sua mãe estava grávida de você, enfim. Assim, é muito mais lógico isso. E por que a gente não faz? E por que a gente não faz? Né? Então, essa é uma outra vertente que a gente tem. A unificação dos prontuários e a agilidade para que esses prontuários possam servir a todos os médicos. Outra coisa que o Janeiro Branco tem que discutir. Essa questão das receitas físicas. Né? A pandemia teve uma coisa boa. Ela trouxe as receitas digitais. Mas veja bem, vamos pegar as receitas físicas. Eu sou dependente de um remédio chamado diazepam, por exemplo. Aí eu vou para o médico A e conto que eu tomo diazepam e ele passa 3 caixas e eu vou na farmácia 1 e compro 3 caixas. Uma hora depois eu vou no médico 2 e faço a mesma história, ele me dá mais uma receita de 3 caixas, eu vou na farmácia 2 e compro as 3 caixas. No final do dia eu fui a 10 médicos e 10 farmácias e tenho 30 caixas de diazepam, que é mais do que suficiente para eu morrer. Né? E os médicos não sabem o que um prescreveu para o outro e nem as farmácias sabem o que um aviou para a outra. Precisa ter uma integração aí. Pois é. Então, é uma coisa bem grave que eu vou dizer agora, mas é um sistema esquizofrênico. Sim. É um sistema quebrado, partido, estilhaçado. Ele não se junta, ele não se comunica. Então, como é que a gente quer que as pessoas tenham saúde mental se o sistema não tem saúde mental? É verdade. O senhor falou dessa questão da evolução, né, que teve com relação ao conhecimento das pessoas com relação sobre saúde mental. O senhor acredita que isso se deu muito de
de 2 anos para cá por conta da pandemia, já que as pessoas se voltaram mais para si e passaram a reconhecer um pouco mais esses problemas, como ansiedade, como depressão, e estão tratando mais? Como é que o senhor avalia que a sociedade está convivendo melhor com pessoas que têm esse problema, que não são depressivas, como o senhor mesmo disse, que têm esses problemas, e para tratar e para procurar por ajuda? Como é que o senhor avalia isso? Se a pandemia tem alguma vantagem, é que ela pautou que o Covid não era só Covid. Era Covid mais algumas coisas extras que vinham junto com o Covid, inclusive a questão da depressão. E é isso que eu acho que é importante nós entendermos para que a gente possa, primeiro, né, se tem uma demanda maior, aumentada, você tinha que ter também recursos para atender essa demanda. Sim. Não é razoável você fazer isso. Por exemplo, se você está numa crise de dependência de álcool e drogas, uma síndrome de abstinência bastante grave, com delírio trêmulos, com tremor, essa é uma condição clássica de internação. A internação é só para tirar a pessoa da crise, não é para a pessoa ficar internada séculos e séculos e séculos. Então, tira essa pessoa da crise e ela vai se tratar em casa. Mas, quantos hospitais nós temos para fazer isso aqui? Nós temos o Hospital de Saúde Mental de Messejana, nós temos o Nosso Lar e nós temos o Hospital de Parangaba, né? 3. Juntando todos os leitos, dá em torno de 600 leitos. Nós somos favoráveis, quero deixar bem claro, que esses grandes hospitais, eu acho que não são o ideal em termos de assistência à saúde mental. Eu prefiro muito mais as unidades de saúde mental dentro de um hospital geral. Uhum. Mas cadê a unidade do HGF, cadê a unidade do César Caos, cadê a unidade dos Frotinha, dos Frotão, dos Gonzaguinha, dos hospitais regionais? Não tem. E nós dissemos, vamos fazer isso. Para você ter ideia, pasme isso, cerca de 15% do atendimento do JF é por transtorno mental. 15% do atendimento do JF. Quantos psiquiatras tem de plantão lá? A resposta você já deu, com esse seu sorriso irônico. Né? Tem um grupo de psicólogas extremamente dedicados, mas que não são suficientes para dar a demanda. E tem que ter psiquiatra também, tem que ter médico. Sim. Né? Então, a gente precisa entender isso. Né? O sistema público, às vezes, faz ouvidos de mercador em relação a isso e não entender. Para isso é que o Janeiro Branco existe, para a gente tirar esse tampão auditivo e essa venda dos olhos das pessoas e dizer, olha, existe um problema, pessoas estão sofrendo, pessoas morrem por causa disso. Né? Um quadro depressivo grave, Bruno, ele pode levar, infelizmente, a um quadro de suicídio. E nós temos no Brasil cerca de 15 mil suicídios por ano, 15 mil. Em termos de você pensar, é mais de 1.000 por mês. Tá? Mais de 1.000 por mês em todo o Brasil. No Ceará, em torno de 650, 700. Né? 2 cearenses morrem a cada dia por suicídio. E a gente podia evitar. A gente podia evitar. É verdade. Doutor Fábio, eu queria só pedir com licença aqui para o senhor, para a gente fazer um intervalo aqui rapidinho. O Cena Pública vai para o intervalo, como eu falei. Te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, o Instagram, @TV Ceará, e também o nosso canal da TVC no YouTube. Acesse lá o nosso conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública. O tema do programa de hoje é o Janeiro Branco, movimento de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Eu tenho aqui comigo o psiquiatra Fábio Gomes de Matos, também professor de psiquiatria, não é isso? Da UFC. Professor, a gente estava falando, eu falei no começo, meio que esbocei alguma coisa sobre a importância dos recomeços, né, para as pessoas. Está aí, por isso eu vi uma entrevista do criador do Janeiro Branco, por isso, pelo fato de ele ser em janeiro, né? Que a gente tem essa importância. Muitas pessoas não acreditam nessa questão desse recomeço, mas tem outras que já acreditam fortemente, que vão lá, que começam a refazer ou fazer seus planos no mês de janeiro. De que forma é importante esse tipo de recomeço para a psiquiatria, por exemplo?
Olha, tem um poeta mineiro chamado Carlos Drummond de Andrade, que ele fez um poema muito interessante, dizendo assim: quem teve essa ideia de fatiar o tempo é muito inteligente. Porque o tempo ele é contíguo, mas, obviamente, alguns dias atrás era dezembro de 2022 e agora é janeiro de 2023, né? Então, Isso. então é sempre um recomeço, é sempre muito bom. Então, essa questão das pessoas, né? Eu acho extremamente importante a gente levantar, primeiro, medidas preventivas que as pessoas podem tomar para ter uma saúde mental melhor, ou melhorar dos quadros que ela já tem em termos de saúde mental. Então, vamos lá. A primeira coisa é dormir. Dormir é o melhor estabilizador que tem. A gente estava brincando aqui, que é o começo da manhã, né? Sim. De que muitas pessoas têm dificuldade para acordar porque dormem mal, né? Então, assim, você precisa dormir de noite. A nossa espécie não é notívaga, nós não somos coruja, nós não somos o Batman. Sim. Nós temos que dormir de noite, porque de noite há uma liberação maior do hormônio do sono, que é a melatonina. Então, uma das melhores maneiras de eu ter saúde mental, e qualquer pessoa ter saúde mental, é a sua qualidade do sono. A qualidade do sono é fundamental. Então, assim, a gente sempre sugere a higiene do sono. Como assim? Você vai dormir? Desliga celular, desliga computador, desliga TV, vai dormir, né? Ali o objetivo é você dormir. Não vai fazer uso de café em altas doses, de refrigerantes em altas Energéticos. doses, energéticos, porque aí você vai complicar o teu sono, né? Então, ter um padrão de sono bom, isso já ajuda bastante. Segundo ponto importante, atividade física, né? Aqui nós estamos sentados, mas nós seres humanos não somos homo sentatos, não somos homo deitatos e não somos homo obesos. Nós somos homo erectos. Sim. Então, o ideal é que nós estejamos sempre em pé, é a nossa posição natural como espécie. Então, quanto mais em pé você fica, mais saúde você vai ter. E em pé significa andar, significa correr, significa jogar futebol, voleibol, jogar pedra na lua, e você escolhe o esporte que você... Vai de acordo, né, com a sua preferência. Então, assim, para isso as pessoas podem ter uma melhor saúde mental. Terceiro, evitar álcool e drogas, né? Assim, nunca não vi nenhuma cerveja resolver problema de ninguém, muito menos um cigarro de maconha. Né? E há uma leitura de que cigarro de maconha está legal. Não é legal. Tem uma literatura extremamente extensiva, profunda, falando das questões que a maconha pode causar nas pessoas. Tem uma substância na maconha, que é o canabidiol, que tem evidências científicas bastante fortes para ser usado em duas situações. Né? Em uma situação que a gente vai chamar de crises epilépticas incontroláveis, que aí tem um papel, e tem outro papel, que é a esclerose lateral amiotrófica. Né? Então, isso aí, o canabidiol tem uma evidência bastante importante. Mas agora está usando o canabidiol para pânico, para insônia, para... Não, né? Menos, Batista, bem menos, né? Assim, a gente precisa primeiro estudar isso para saber quais são as indicações reais que tem. Não é uma nova panaceia, não é, né? Então, evitar álcool e drogas já está fazendo um grande favor para você. Uma alimentação adequada. O que é uma alimentação adequada? A maioria das pessoas come muita fritura, muito medicamentos ultraprocessados. Vamos voltar ao natural, né? Frutas, verduras, grelhados, né? Isso aí também você já evita um monte de problemas relacionados à saúde física e à saúde mental. Porque hoje a gente sabe que o intestino, ele é conectado diretamente com a cabeça, né? Hoje a gente sabe perfeitamente dessa conexão. Então, se você tomar esses cuidados, você já vai te ajudar bastante. Mas vamos supor que você tem um quadro de depressão, né? O que é que a gente tem feito? Lá nós temos agora, só para vocês de casa também, se quiserem
depois eu dou o telefone, se você Claro, permitir, para que a gente possa, as pessoas que têm esses problemas possam ser ajudadas. Nós temos com hoje duas pesquisas que são multicêntricas, internacionais, com todo o rigor metodológico. Uma que é exatamente para as pessoas que têm um quadro depressivo com risco de suicídio, e a gente faz uma infusão na veia e essa pessoa melhora dessa ideação suicida, né? Então, assim, é algo que a gente tem observado que é bastante útil para essas pessoas, né? Se esse é o seu caso, a gente pode te ajudar. Outra coisa, tem pessoas que têm depressão com insônia. Nós temos outra linha de pesquisa com uma medicação. Tudo isso são medicações que não estão na farmácia, são medicamentos em estudos. Certo. Né? Em que as Isso pessoas... na UFC, o senhor fala, né? Na UFC, certo. Na unidade de pesquisa clínica da UFC. Então, essa maneira da gente ajudar as pessoas avançando com novas alternativas, aumentando digamos assim, o número de possíveis agentes terapêuticos. Então, a gente pode ajudar as pessoas muito nisso. Mas, o que eu queria também falar é que se a pessoa que sofre de depressão, estou pegando depressão, mas pode ser qualquer outro transtorno mental, deve procurar ajuda, né? Sim. Assim, essa é uma coisa que às vezes eu escuto muito isso de mães, de familiares, dizendo, não, isso é uma fase, vai já passar, isso é besteira, não, isso não tem importância, né? E o quadro se agrava a ponto da pessoa muitas vezes tirar a sua própria vida. Então, assim, a mensagem do Janeiro Branco também é essa. Procura ajuda, né? Procura esse recomeço. O teu problema é tratável. Não tem nenhum problema que não seja tratável, né? Ah, é curável. Não, porque na medicina, Bruno, né, existe uma certa equívoco em relação a isso, né? Ninguém fica curado de hipertensão, ninguém fica curado de diabetes, mas fica com a doença controlada. Você controla, né? Tem controle. Nós vamos curar todas as pessoas que têm depressão. Não, aí só o homem lá em cima que pode fazer esse tipo de proposta, né? Mas aqui a gente tem condições da pessoa viver bem, feliz, trabalhando com a sua família, construindo sua vida, né? Ao invés de ficar no fundo de uma rede esperando uma melhora que não vai vir se não tiver ajuda. Então, assim, procurar ajuda é fundamental, né? E não desistir. Nós temos esse serviço lá na universidade, né? O serviço de saúde mental do Hospital Universitário Walter Cantídio, mas obviamente existe outras instituições, outros profissionais que podem prestar essa assistência a você que está com depressão, com ansiedade, com bipolaridade, com toque, com autismo, né? Então, o importante é a gente ter essa noção de que é possível ajudar e a ajuda existe, né? Ah, não adianta nem procurar porque não tem nada para se fazer. Não é verdade, né? Não é verdade. A gente tem muita coisa. E hoje a gente faz uma coisa que é o tratamento integrado. Como assim? No hospital, a gente não atua sozinho. A gente atua através de uma equipe multiprofissional com um viés interdisciplinar. Então, a pessoa vai, por exemplo, de manhã cedo no hospital. Aí ela é atendida pelo médico, pelo psicólogo, pela assistente social e pelo enfermeiro. Tudo ali. Ela não tem que ir um dia para ser atendida pelo médico, outro dia para ser pelo psicólogo, outro dia para ser isso, outro dia para ser aquilo. Não, é tudo junto. E a conduta é discutida entre todos os profissionais. Então, isso é extremamente importante. E parar um pouco com esse pensamento de que é doença de rico, ou é doença de gente que não tem nada o que fazer da vida. É uma doença que pode acometer todo mundo, quando se trata de ansiedade, depressão. Doutor, tem uma frase que eu gosto muito, acho que não vou lembrar o autor agora, mas diz assim, proteja a sua mente e a sua mente o protegerá. As pessoas já têm um pouco de noção, o senhor falou aí inúmeros aí fatores, né, que a gente tem que ter cuidado com relação à nossa saúde mental, mas as pessoas têm noção do quanto a nossa saúde mental influencia na nossa saúde física, na nossa saúde orgânica? Esse é um bom ponto, Bruno, porque muita gente não tem. Não sabe, não sabe, né? Assim,
Se me pedirem, por exemplo, para eu levantar essa cadeira, eu acho que dá para levantar essa cadeira. Mas me pedir para levantar esse cenário aqui, eu digo, rapaz... Já vai ser um pouco mais difícil. Vai ser um pouco mais difícil, porque eu não tenho força suficiente para levantar esse cenário, não. Uhum. Então, assim, o que é que muita gente pensa em termos de cabeça, em termos da sua saúde mental? É que ela aguenta tudo, em que ela não tem limites, em que você vai se colocando numa posição muito... de colocar mais uma atividade, mais outra atividade, mais outra atividade, e você acaba com uma síndrome que a gente chama de burnout. Sim. Você não tem condições de dar um encaminhamento adequado a todas aquelas questões, né? Então, a gente reconhecer os limites da gente também é uma prova de saúde mental. A gente saber que o limite físico é bem mais claro a gente reconhecer, o limite mental não é tanto, mas a gente tem que saber qual é o limite da gente. Porque, assim, tem gente que quer trabalhar, sei lá, 14, 16 horas por dia. Não vai dar, você não vai ter energia suficiente para sustentar não vai render o suficiente. Para render o suficiente, né? Uhum. E para ter um trabalho de boa qualidade. Então, assim, a gente reconhecer que a gente tem limites físicos, limites psicológicos, eu acho que ajuda bastante em termos de saúde mental, né? E a gente saber que a gente pode e deve entender que todos nós estamos vulneráveis a transtorno mental. Como você bem disse, transtorno mental é extremamente democrático, né? É uma doença de rico, é uma doença de pobre. Eu tenho um paciente aqui de uma classe bem abastada aqui no Ceará, que ele dizia, doutor, antigamente não tinha uma depressão minha que resistisse uma ida a Paris. Aí ele completou a frase, né? E hoje nenhuma volta ao mundo resolve. É verdade. Né? Então, não é simples assim, né? E o atendimento, ele tem que abordar todos esses aspectos, né? Biológico, psicológico, social, para que a gente possa ter realmente um atendimento mais abrangente e globalizado daquela pessoa. Então, todos os saberes são importantes, todos os técnicos são importantes dentro da equipe de saúde mental. E é isso que a gente tem que estar disponível, né? Essas equipes têm que estar disponíveis para isso. E eu queria lembrar um fato que é uma pessoa extremamente importante. Uma pessoa, eu estou simplificando uma pessoa, mas uma função, que é a visitadora sanitária, aquela pessoa que vai de casa em casa. Essa pessoa tem que estar bem treinada, porque ela vai estar lá vendo os casos, vai estar observando, identificando e encaminhando. Olha, vamos fazer uma consulta, você precisa ter uma avaliação melhor. Então, essa pessoa tem que entender muito de saúde mental. Não é só avaliar glicose e verificar a pressão arterial. Essa pessoa tem que ter esse tipo de postura, de avaliar os quadros que ela pode atender ali e os quadros que ela tem que encaminhar. Então, e se todo mundo faz isso, a gente pode ter um janeiro branco, um recomeço de 2023 bem melhor. Beleza, então. A gente vai já continuar esse papo aqui. O Cena Pública vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Eu tenho aqui comigo o psiquiatra Fábio Gomes de Matos, professor de psiquiatria também da UFC. E o tema do nosso programa de hoje é o Janeiro Branco, o movimento de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Professor, a gente estava justamente falando isso aqui, né? Você olhou aqui para o meu tablet e falou, né? Agora a gente tem um elemento a mais nessa questão da saúde mental, para avaliar a saúde mental das pessoas, que é a questão das redes sociais, não é isso? Qual é a influência que a gente sempre fala disso, mas é sempre bom ouvir um especialista falando, qual a influência dessas redes sociais, desses dispositivos que estão aqui tão perto da gente, na nossa saúde mental.
E de que forma o Janeiro Branco também pode ajudar a gente a desintoxicar um pouco dessas questões, né? Essa é uma pergunta muito boa, Bruno. Assim, não vamos demonizar a tecnologia, né? Eu costumo dizer que uma faca pode tirar a tua vida e um bisturi pode salvar a tua vida. É basicamente o mesmo instrumento, depende de como você usa, com que fim, com que contexto, né? Então, a tecnologia tem, obviamente, um avanço enorme em termos de disponibilizar informação. O que a gente tem que ter cuidado é que essa informação, às vezes, não é sábia, né? Então, a gente tem que saber que fontes nós vamos pesquisar para que essa fonte possa trazer para a gente uma sapiência, um conhecimento mais aprofundado, para que a gente possa estar pesquisando realmente, né? De uma forma mais cientificamente embasada. Agora, muitas vezes as redes sociais são usadas como uma coisa narcísica, né? Sim. Então as pessoas às vezes vão para o restaurante, a primeira coisa não é curtir a comida, a primeira coisa é tirar a foto da mesa. É verdade. A primeira coisa não é curtir com os amigos, a primeira coisa é tirar uma foto, né? Oi, vamos, É né? o registro, né? Então, essa coisa narcísica que eu tenho que estar mostrando para todo mundo que eu estou bem, que eu estou em tal lugar, que eu estou em tal restaurante, que eu estou em tal atividade, isso faz mal às pessoas, né? Porque ela passa a viver em função dessa exposição, às vezes excessiva, né? Às vezes sem limite. Sim. Como assim? Muitas vezes Às vezes desnecessário. Desnecessário. Às vezes eu vejo gente que está em trajes íntimos no seu quarto fazendo postagens. Ninguém precisa saber que você está no seu quarto íntimo, com roupas íntimas, fazendo postagem, né? A não ser que seja com outras intenções, obviamente, né? Mas, assim, muitas vezes não é. Então, assim, esse limite fica muito borrado do qual é a quantidade de internet que eu admiro. Eu vou dar um exemplo, como eu sou avô, eu tenho meu neto. E o meu neto, eu brinco com ele às vezes, é o seguinte: ó, nós vamos ter uma hora analógica, que é hora de a gente jogar bola, que é hora da gente fazer um jogo de xadrez, de dama, de dominó, de qualquer coisa que a gente vai fazer, mas de uma forma analógica. E tem a forma digital, que eles vão para os joguinhos, né? É interessante que quando a gente está na hora analógica, ele diz: que hora vai terminar a hora analógica, vô? Que hora vai terminar? Porque ele quer ir para a hora digital, entendeu? Mas então, a gente tem que entender isso. A gente tem que ter, para a saúde mental da família. Muitas vezes eu vou nos restaurantes e vejo o pai com o celular, a mãe com o celular, o filho com o celular e a filha com o celular. E nenhum deles estão falando com os outros, estão falando com outras pessoas. Então, essa tecnologia, às vezes, traz para perto da gente as pessoas que estão longe, mas afasta as pessoas que estão perto. Então, a gente tem que ter equilíbrio com essa tecnologia, né? A gente precisa entender que a gente tem um tempo também para as outras pessoas fisicamente. Aí, você se vê muitas vezes na obrigação, que eu já abdiquei dessa obrigação. Eu mandei um WhatsApp para você. Ora, se você mandou um WhatsApp, vai estar entre trilhões de WhatsApp que eu recebo, e eu não vou ter tempo, a não ser que passe 24 horas olhando para o celular, para responder cada das coisas. Né? Então, assim, me telefona. Quer falar comigo? Me telefona, que aí eu te atendo. Senão, eu mandei um WhatsApp. O WhatsApp fica meio complicado. Sim. Então, assim, a gente tem que entender qual é o limite que nós vamos dar para essa tecnologia, para que essa tecnologia venha nos ajudar na saúde mental e não nos tornar dependente, né? Hoje já tem o DSM, que é o Sistema Diagnóstico Americano de Transtorno Mental, ele já tem Internet Use Disorder, né? Que essas pessoas que estão ali viciadas o tempo todo, né? Então, menos, né? Então, a gente tem que ter essa noção também no Janeiro Branco de que o equilíbrio, que é o tema desse ano, é fundamental em vários aspectos. Para né? tudo na vida, né? Inclusive, né? O equilíbrio não é novo, né? Sim. São Tomás de Aquino dizia que a virtude não está nos extremos, a virtude está no meio, no equilíbrio, né? Sim. Você ser equilibrado, isso é muito importante para você
como ser humano, mas também é muito importante para a sua saúde mental. Claro. E, doutor, e como é que a gente atinge esse equilíbrio, né? Porque a gente vive numa vida, já que a pauta desse ano, né, é a vida, o equilíbrio da vida, a gente precisar desse equilíbrio, mas a vida puxa muito da gente, o trabalho puxa muito da gente, as obrigações que as redes sociais impõem para a gente também puxam muito para a gente. Como é que se atinge esse tão sonhado equilíbrio? Bruno, a gente não pode esquecer que existe uma palavra em português, em todas as línguas, aliás, chamada não. Não, né? Ó, eu não posso, não vai dar para mim, não. Porque se a gente for responder a todas as demandas sociais, precisa 3 clones do Bruno e precisa 3 clones do Fábio. Porque não vai ter hora suficiente para que a gente faça tudo. E o não pode ser dado de uma forma amena. Olha, hoje eu não posso, mas daqui a um dia, daqui ao próximo fim de semana, a gente pode encontrar. A gente pode negociar o não e o sim. Mas então, o equilíbrio tem a ver com limite, então? Com limite. Total. O equilíbrio sem limite não existe. Não existe equilíbrio sem limite. Você anda, você dá um passo, mas você não dá um passo além do que você pode dar, porque senão você cai. Você se desequilibra. A vida é do mesmo jeito, a gente vai dando um passo, mas com segurança, né? Para que a gente não possa desequilibrar. Então, essa é a sabedoria que eu acho que a gente tem que ter no Janeiro Branco, né? E, obviamente, replicar essa sabedoria nos outros meses. Para todos os meses, né? Doutor, eu ouvi um termo de um colega seu, chamado analfabetismo emocional, né? O senhor acredita que a gente deveria estar despertando desde muito cedo nas crianças, assim, para que elas reconheçam que sentimentos elas têm, o que elas estão passando, para que mais lá na frente elas não precisem de janeiros brancos e nem ou setembros amarelos, por exemplo? Olha, assim, eu vou explorar um pouco mais esse conceito que você está colocando aí, de analfabetismo emocional. Eu acho que para você alfabetizar alguém, você precisa conhecer o alfabeto. Então, você precisa mostrar as emoções. Sim. Você precisa dizer isso para as pessoas. Então, se existe um alfabeto emocional, você não está se sentindo legal, você pode chegar para o seu filho, para a sua mulher, para seu irmão, para seu pai, para seu amigo. Rapaz, eu não estou legal, não estou bem. O que foi que houve, cara? E não fazer uma coisa que as pessoas se encontram aqui na TV, que você trabalha, e passa no corredor e diz, tudo bem, Bruno? Aí tu diz o quê? Tudo bem. Né? É verdade. Se você quer realmente ouvir as pessoas, você pararia o Bruno, pegaria no braço do Bruno e diz, Bruno, como é que você está hoje, meu amigo? Aí você quer ouvir. Então, a primeira coisa para não ser analfabeto é usar o ouvido e olhar e saber que aquela pessoa não está legal. A gente faz muito isso lá na faculdade, que a gente treinou toda a Universidade Federal do Ceará no ano passado, na prevenção do suicídio com o quê? Com gatekeeper. O que é o gatekeeper? É o guardador do portão da vida. Então, o fulano está ali, tão cabisbaixo, está evitando a gente. O que é que o gatekeeper faz? Fulano, eu queria conversar com você. Ele traz para si, né? Ele traz essa responsabilidade. Está acontecendo alguma coisa contigo? Eu estou te notando diferente. Obviamente, não é uma postura invasiva da outra pessoa, mas uma postura à disponibilidade. Eu estou aqui, cara, eu estou aqui, ó, vamos conversar. Estou aqui, vamos ver o que é que está passando, ver o que é que eu posso te ajudar. A palavra falada tem realmente esse poder curativo, doutor? Tem. O verbo? O verbo é fundamental. Assim, uma das coisas que eu acho que tem que juntar os dois. Eu ensino meus estudantes, por exemplo, quando eles vão fazer entrevista, aí eu pergunto, você escuta com que órgãos? A maioria das pessoas vai ser direcionada para responder com os ouvidos. E não, você escuta com os olhos. Porque se você estiver falando comigo, eu estou aqui te ouvindo, mas olhando aqui para o chão, você vai dizer, ele não está prestando atenção. Sim. Então, para eu demonstrar que eu estou ligado em você, eu tenho que olhar para você. Então, e o que é que acontece hoje? As pessoas não têm tempo de se olharem e não têm tempo de se ouvirem. Então, se a gente vai fazer isso, então a gente vai ser analfabeto total. Porque não vai ter condições de que a gente use esse alfabeto emocional que a própria natureza nos dá, que é a possibilidade da gente se comunicar com o outro.
de uma forma que a gente possa entender o que está passando na cabeça de um e na cabeça da outra pessoa. E se a gente vai conversar, né, a gente vai se dar bem. Sim. Né? Porque a conversa é para levar o diálogo, não é para levar o conflito. Né? A conversa é para resolver pequenos problemas que a gente tem e não deixar esse problema crescer. Se você conversa, é muito mais fácil você resolver a sua vida. Assim como a conversa também pode levar também ao autoconhecimento, e durante esse processo o autoconhecimento também é fundamental, não é isso? Também. É isso que a gente faz em terapia. Né? Quando um paciente vai no meu consultório e eu pergunto coisas para ele e tudo mais, tem os famosos insights, né? Né? Tinha uma paciente minha, só para dar um exemplo bem rápido aqui, que ela era doida para ter filhos, né? E não estava conseguindo e tudo mais, e com isso ela comia, estava ficando gorda, isso também estava gerando outros problemas, outras né? inseguranças, né? Aí eu perguntei uma pergunta bem simples para ela, disse, fulana, tu quer engravidar pela boca? Caiu como um raio. Né? Ela percebeu que ela não ia engravidar pela boca, né? Então, e aí a pessoa percebe, e com essa nova percepção, esse novo recomeço, a pessoa tem condições de mudar. É né? verdade. Doutor, então assim, já que a gente está meio que terminando o programa, a gente já está no último bloco, eu queria saber o que o senhor sugere então para as pessoas que estão aí em casa, que estão reconhecendo que de alguma forma está com um problema, né? Alguma desordem desse tipo. Esse momento, esse janeiro, né? Já que a gente está falando também de recomeços, de reinícios, o que é importante fazer? É uma pausa? É uma reflexão? Terapia? Algum exercício físico? Que tipo de renovação o senhor sugere que as pessoas façam ou prestem atenção durante esse período? Você parece que é psiquiatra, você deu a receita todinha aí agora. É essa receita que você acabou de dizer. Já estou respondendo, né? A sua pergunta já é uma resposta maravilhosa. Né? Mas assim, a gente tem que perceber se a gente não está legal. Né? O Freud dizia que o que é a felicidade? Ele dizia que era 2 verbos, Leben und Arbeiten, que em alemão significa amar e trabalhar. E eu completo Freud, porque eu acho que quando não só você trabalha, como você ama, mas quando você ama o seu trabalho e trabalha o seu amor. Sim. Então, o amor é a nossa relação com as pessoas e o trabalho é a nossa relação com o mundo. Então, quem é que é feliz? É quem ama e trabalha. Né? Você está fazendo as duas coisas como pressuposto básico, você é direcionado a fazer para você ser feliz. Né? Não existe depressão em gente feliz. Qual o melhor antídoto de depressão? É a felicidade. As pessoas felizes são praticamente imunes à depressão. Então, assim, quanto mais felicidade a gente puder construir ao nosso redor, mais protegidos nós estaremos dos transtornos mentais. Pode ser um viés genético que seu pai tinha, seu avô, seu trisavô, pode ser também. Mas se você construir um ambiente saudável, emocionalmente falando, ao seu redor, esse viés genético vai reduzir muito a importância dele. Né? Então, o que eu acho que tudo que você falou é extremamente importante. Agora, se vocês me permitirem, a história lá do hospital, das pesquisas... Sim, claro. Então, o ambulatório tem um telefone chamado 33668149. Esse é o ambulatório do Hospital de Saúde Mental, da Unidade de Saúde Mental do Hospital Walter Canty. Então, quem tiver achando que tem algum desses problemas, liga para o ambulatório e é feito um agendamento para que essa pessoa possa ser avaliada. Né? E a gente está à disposição lá, com toda a equipe. São mais de 100 pessoas que estão trabalhando lá nesse momento para ajudar a cidade de Fortaleza a viver uma saúde mental melhor. Professor, o senhor falou dessa questão da felicidade, né? E as pessoas divergem muito sobre qual é o sentido de felicidade. O senhor deu mais ou menos aí o que o Freud, né, acredita que seja como felicidade, né? Como é que as pessoas elas podem, né? Como é que pode, assim, como é que se acha, como é que se encontra aí essa tão utópica felicidade? Eu acho que você não encontra, você tem que construí-la.
Tem que construir. Você não vai... A felicidade está ali na próxima esquina. Ou vou encontrar a felicidade ali na próxima esquina. Não está no fim do arco-íris. Não é assim tão fácil, não é tão fácil, né? E você constrói através de relacionamentos saudáveis, né? Então, quanto mais relacionamentos saudáveis você tiver no trabalho, com amigos, na família, né? Às vezes a gente dá muito valor a pequenas coisas da vida. Nessa última ano valor teve ou também pode dar muita seriedade a pequenas coisas, né, isso, doutor? Nessa última eleição, eu vi várias famílias se esfacelando, porque você vai votar no A, vou votar no B, sabe? As eleições passam, os governantes passam, a família fica, né? Então, assim, para que essa virulência nos comentários, você torce Ceará, eu torço Fortaleza, você torce a Argentina, eu torço a França, nem por isso a gente vai se matar, Não, é uma coisa saudável, ali é um esporte, é um jogo, pronto, acabou. Né? Então, a gente tem que aprender a não ofender e não dizer coisas que em um outro momento a gente não teria dito, porque essas coisas podem magoar. E mágoas, elas são muito deletérias para relacionamento, né? E aí tem uma frase fantástica, né? Eu sinto muito, me desculpe, me perdoe, eu não quis te ofender. Dá um abraço, dá um beijo na cabeça. Né? Tudo bem, tu torce pelo partido A, beleza, eu sou do partido B, pronto. E por isso a gente vai brigar? A gente tem que aprender a divergir, né? A gente está esquecendo como divergir. Né? A gente tem que aprender a aceitar que o outro é diferente da gente. E não é porque o outro é diferente da gente que ele é pior, que ele é mais burro, que ele é mais idiota, que ele é mais imbecil. E eu vi muito isso nessa última eleição, sabe? Aí não importa qual candidato que era, entendeu? Assim, as pessoas ficavam se agredindo de uma forma totalmente desnecessária, na minha opinião. Então, se a gente levar a vida com mais leveza, talvez essa felicidade esteja mais próxima da gente que a gente imagina que esteja. É isso mesmo. Eu ficaria muito mais tempo aqui nessa conversa com o doutor, com o professor Fábio, mas eu tenho que devolver aqui a programação para a TV Ceará. O Cena Pública de hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do psiquiatra, do professor Fábio Gomes de Matos aqui no nosso programa. Quem quiser rever o programa pode acessar o canal da TVC no YouTube e conferir também o nosso horário alternativo aqui no domingo, no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.